mais uma vez, né, estamos aqui com o programa Semeando a Palavra. Quando falamos de semear, né, estamos falando que não tem como nós simplesmente lançarmos a palavra, né, lançarmos a palavra sem ver algum resultado. Com certeza, nós vamos ver resultado em tudo aquilo que nós estamos fazendo, né, para o Senhor. Tem uma palavra no livro de João, do capítulo 6, é uma palavra que vai hoje nortear, né, sobre Jesus e os discípulos, né? Jesus e os seus discípulos. Em João capítulo 6, diz assim: Jesus subiu ao monte e assentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vindo ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas Jesus dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-o entre eles, e tendo igualmente os peixes, quando queriam. E quando já estava farto, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Olha bem, nós estamos vendo aqui Jesus, né, ali. Jesus, ele estava junto com os discípulos. Jesus, ele estava ali para ensinar algum conceito, né, para discipular os discípulos. Mas veja que a multidão ela seguia Jesus, ainda que estava próximo à festa dos judeus, a festa da Páscoa. Mas a multidão, aonde eles ouviam que Jesus estava, a multidão seguiam. Ali era um grupo bem diversificado, né? Ali tinha aqueles que criam, ali tinha aqueles que não criam, ali tinha aqueles que eram seguidores, mas que queriam só ter milagres, ali tinha os necessitados. Então ali havia muitas pessoas, muitas pessoas. E quando Jesus chama Felipe ali, Jesus diz assim: Felipe, como que nós vamos alimentar esse povo? Felipe disse: Senhor, mesmo que nós tivéssemos o dinheiro, nós não teríamos onde comprar. Senhor, há mais de 5.000 pessoas e nós onde vamos comprar tanta comida para eles? Bem que Jesus sabia, né? Bem que Jesus sabia o que ia fazer. Jesus então disse para Felipe: Felipe, organize o povo. Coloque o povo para se assentar, organize o povo. Olha, amados, neste momento eu quero fazer uma reflexão junto com você a respeito de organizar, né? Organizar o povo. Nós não podemos de maneira nenhuma pensar que Jesus vai estar fazendo algum milagre no meio de um povo desorganizado. Eu posso então entender que o que mais falta entre nós cristãos é nos organizarmos. Olha, eu vejo todos os setores, né, da sociedade se organizando,
Nós estamos vendo o povo se fortalecendo, a sua categoria reivindicando e se organizando. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos nos organizar, né, para ver os milagres do Pai. Aqui então, Jesus disse: Filipe, não tem como eu fazer nada se o povo não se sentar, se aquietar e se organizar. E quando o povo se assentou e Filipe viu tudo já pronto, organizado, então vem André, né? Vem André, que estava andando no meio daquela multidão. Então André vem com uma grande notícia: olha, eu estava no meio do povo e tem um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aqui então eu posso ver que precisamos estar no meio do povo, né? Precisamos andar no meio do povo. Precisamos então estar no meio do povo para identificar, né, as suas necessidades, para conhecê-los, para ajudar, né? Mesmo que as pessoas venham nos decepcionar, isso não quer dizer que eu tenho que abandonar, né? Abandonar essa grande missão de andar e de acreditar, né, no meio do povo eu vou estar bem melhor. Então, quando Filipe, então, ele traz essa notícia, Filipe, então, diz: olha, ele só tem isso. E Pedro, Filipe, João, ali, eu acredito que todos os discípulos que estavam ali olhavam para Jesus dizendo: mas são só 5 pães, são só 2 peixes. O que é isto, né, para tanta multidão? O que é isto para tanta gente? Amados, o pouco que você tem é muito nas mãos do Senhor. É pouco, sim, mas eu quero te dizer que esse pouco nas mãos do Senhor, ele faz muita diferença. Esse pouco, veja bem, esses 5 pães alimentou uma multidão. Esses 5 pães, na medida que Jesus ia distribuindo ali com os discípulos, havia então a multiplicação. E os pães e os peixes iam multiplicando. Eu acho que se nós conseguíssemos ver isso diante dos nossos olhos, agora nós vamos admirar também como os discípulos. Porque naquele momento que Jesus pegou, Jesus levantou e deu graças. Vamos ver agora, amados, este é o momento de nós começarmos a dar graças pelo que nós temos. Nós temos talvez tão pouco, mas nós podemos dar graças ao Senhor. Nós temos que dar graças a Deus pelo pouco, Nós temos que ser grato a Deus, porque é Ele que deu o pouco e é Ele que do pouco vai fazer muito. Nós temos que reconhecer Deus, né? Deus como a única fonte, Jesus como multiplicador de tudo que nós temos nas mãos. Dar graças. Quantas pessoas que estão abandonando o Evangelho, estão abandonando a fé, porque não consegue ver, né, o milagre de Deus. Não consegue identificar, né, o milagre ali, não consegue dar graças. E pela ingratidão que está no nosso coração, muitas vezes, nós perdemos a grande oportunidade de presenciar o que Deus está fazendo. Quando Jesus, então, deu graças ali, Jesus, então, chama os discípulos e diz: vamos distribuir. Nós temos, então, uma grande tarefa para ser executada agora. Agora é só distribuir. E quando Jesus partia um pão, aquele pão multiplicava, partia 2 pães, 3 pães. E quando Jesus ia partindo ali aqueles pães, automaticamente ele virava 1.000, ele virava 1.500, ele virava 2.000, ele chegou a 5.000, ele chegou a muito mais, porque sobrou muito pão. Olha bem, amados, olha bem. Jesus ia multiplicando na medida que o povo ia recebendo.
ele ia multiplicando à medida que as pessoas iam recebendo. De repente você tem algo nas mãos e você não consegue partir para outras pessoas, automaticamente você sempre vai ficar com esse pouco. O milagre virá no momento que eu creio. No momento que eu creio que se eu repartir, eu vou então receber a multiplicação. E quando Jesus então, ele mais os discípulos tiveram, né, aquela grande tarefa ali e foram distribuindo pães e os pães iam multiplicando, os peixes iam multiplicando na medida que o povo ia recebendo, a Bíblia fala que o povo se fartou, o povo estava cheio, o povo estava farto, cheio, né? Então Jesus, então, olha bem aqui, Jesus chama os discípulos. No versículo 12 disse: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. O Senhor não quer que nada se perca. O Senhor tem ainda uma bênção para realizar com a sobra de tudo que nós temos nas mãos. Ele diz assim: olha, eu não quero que nada se perca. Eu não quero que nada se perca. Vinha recolher. E os discípulos então começaram a recolher. Os discípulos então começaram, olha que tarefa. Eu vejo que esse recolher é como a nossa casa, né? Quando a gente começa a recolher, né? A juntar as coisas da mesa. A gente começa a pegar a sobra do prato de um, do prato do outro, recolhemos tudo que sobrou na mesa, ajuntamos, né? Tudo que sobrou nas panelas, e Jesus então está dizendo, é isso mesmo, recolhei, não perca nada, porque através da sobra ainda haverá uma grande multiplicação. E os discípulos fizeram aquela tarefa, trouxeram para Jesus então, mas sobrou ainda 12 cestos de pães. Recolheram, olha bem, amados, recolheram 12 cestos de pães. Como que foi distribuído, né, esses 12 cestos? Eu acredito que aquele jovem ali, que era dono dos 5 pães e dos 2 peixes, eu não sei se tudo ficou para ele, né? Mas a Bíblia diz que os 12 cestos foram recolhidos. Mas naquele momento, eu acredito que aquele jovem aprendeu uma das maiores lições da sua vida, né? Eu acredito que aquele milagre ali, ele nunca mais ia esquecer. Ele nunca mais ia esquecer. Porque ele presenciou, né, Jesus ali fazendo um grande milagre. Nós não podemos esquecer daquilo que Jesus está fazendo, daquilo que Jesus já fez na nossa vida. Não importa o tempo, mas nós não podemos esquecer de tudo o que Jesus fez por nós e pela nossa casa. Tudo o que Jesus fez pela nossa família, nós não podemos esquecer. Naquele momento, com a sobra, houve uma grande lição. O pouco na mão de Deus é muito. Toda a sobra, ela tem que ser administrada bem. O povo viu que Jesus, ele era poderoso não só em palavras, mas também em ações, né? E eu posso aprender também isso hoje com você, que Jesus Cristo, ele pode fazer tudo isso nos dias de hoje. Eu falo com você que Jesus pode fazer um milagre na sua vida hoje, na nossa vida e na nossa casa, é porque eu tenho certeza que Ele pode. Mas eu, querido, quero desafiar você, né? Eu quero desafiar você a pegar aquilo que você tem e colocar diante do Senhor. Pegue o que você tem. E o que você tem pode fazer com que as pessoas
venham ser ricamente abençoadas, né? Aquilo que você tem. Olha, quando nós saímos distribuindo aquilo que a gente tem tantas coisas que pode ser distribuída, né? Pode ser repartida. Olha, quando a gente faz isso, automaticamente o Senhor tem dado para nós uma bênção sobre aquilo que nós estamos dando, né? E eu posso te dizer que Deus, Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas o Senhor pode. Lembra que nas mãos do Senhor, aquilo pode se transformar numa grande bênção para uma pessoa. Eu convido você agora comigo a orar, né? Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos colocar diante do Senhor o que nós temos agora. O que eu tenho? Eu tenho diante de Deus agora um coração rendido. Eu tenho um coração rendido ao Senhor neste momento. Então eu convido você a dar aquilo que você tem ao Pai, mas dê aquilo que é o seu melhor. Talvez você vai dizer, mas eu não posso, eu não consigo. Eu estou vivendo esta e essa situação, meu coração está fechado. Mas eu quero orar com você neste momento. Feche comigo os olhos, juntos vamos invocar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero orar e quero, ó Deus, agradecer por tudo que o Senhor está fazendo. Senhor, eu sei que a Tua palavra, ela é uma palavra que traz vida, mas é uma palavra, Senhor, que traz restauração e traz multiplicação na vida dos filhos. Aquele que ouve a palavra e aquele que crê, essa pessoa, ó Pai, ela é bem-aventurada. Ó Deus, e eu oro, Senhor, para que a bênção do Senhor venha alcançar o coração dessa pessoa hoje. Ó Deus, essa pessoa, meu Deus, que tem necessidades, ó Pai, ó Deus, e que está vivendo, Senhor, em uma escassez, e ela precisa dessa multiplicação, ela precisa de ver o milagre da multiplicação também na sua vida e através das suas mãos. Eu oro e eu profetizo sobre a vida dela, ó Deus, a mesma multiplicação que houve, ó Pai, com Jesus e os discípulos e essa multidão, é a mesma multiplicação que vai acompanhar aquela pessoa que crê, aquela pessoa, meu Pai, que está depositando a confiança dela na Sua palavra. Meu Deus, que o coração dos filhos sejam ricamente abençoado. Ó Deus, que a provisão venha e que a abundância venha. Ó Deus, mas que a alegria do Senhor, ó Deus, venha trazer, ó Deus, uma satisfação na vida e na família de cada um que me assiste. Meu Pai, eu os abençoo com a bênção celestial, no nome de Jesus Cristo, não só hoje, mas todos os dias. Amém e amém.